Boa noite a todos. Vamos, es- vamos estar apresentando agora o seminário de parasitologia, que vai ser apresentado por mim, Iris, e por minha colega Kelly. E o tema desse seminário é vetores de doenças, conhecendo os principais transmissores. Vamos para o objetivo. Como a gente pode ver aí, né, tem os objetivos específicos desta aula, que serão o foco do nosso estudo. Os triatomíneos, que são mosquito palha, barbeiros e borrachudos. Vamos descrever também as doenças associadas e os ciclos de transmissão. Vamos explicar as medidas de vigilância, prevenção e controle. E, por último, vamos religar conteúdos à BNCC, competências relacionadas. Bom, agora vamos falar aí sobre o alinhamento da nossa proposta com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que orienta o ensino no Brasil. Nesse slide, vemos duas partes principais, que são as competências gerais e uma habilidade específica para o ensino médio. Primeiro aí é o conhecimento científico. Aqui nós enfatizamos a importância de os alunos adquirirem uma compreensão sólida dos conteúdos científicos. Temos também o pensamento crítico e solução de problemas. Incentivamos os estudantes a desenvolverem a capacidade de analisar informações, questionar e resolver desafios. Terceiro, responsabilidade, e cidadania, que é quando buscamos formar cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres e que atuem de maneira ética e responsável na sociedade. Comunicação. Por fim, destacamos a habilidade de expressar ideias com clareza e ouvir os outros, promovendo o diálogo e a troca de conhecimentos. No lado direito, né, nós temos uma habilidade específica para o ensino médio, que está diretamente relacionada ao nosso tema, que é a compreensão das causas e consequências de problemas de saúde pública, que é fundamental para que os jovens entendam os desafios que a sociedade enfrenta nessa área. E a partir desse entendimento, a proposição de ações de prevenção comunitária, ou seja, os estudantes são incentivados a pensar em soluções práticas que possam ajudar a promover a saúde pública. Vamos passar adiante para a introdução aos vetores. Os vetores, gente, eles são organismos responsáveis por transmitir agentes infecciosos entre diferentes hospedeiros. Eles têm um papel fundamental na saúde pública, por quê? Porque eles mantêm e espalham várias doenças importantes para os seres humanos, como arboviroses, tripanossomíases ou leishmanioses e oncercose. Agora vamos para a cadeia de transmissão. Isso aí, gente, uma cadeia de transmissão de micro-organismos. Para entender, né, como essas doenças são transmitidas, é importante conhecer essa cadeia. Por quê? Porque essa cadeia, ela envolve vários elementos. O ponto do agente infeccioso, a porta de saída desse agente, a forma de transmissão, a porta de entrada do novo hospedeiro e, finalmente, o hospedeiro suscetível que pode ser infectado. Agora vamos falar sobre essas características dos barbeiros. Esses insetos, eles são hematófagos, ou seja, eles se alimentam de sangue e eles transmitem o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário causador da doença de Chagas. Essa transmissão, ela ocorre de uma forma bastante específica. Quando o barbeiro pica uma pessoa para se alimentar, ele defeca próximo ao local da picada, e essas fezes contaminadas com protozoário, eles podem entrar no organismo da pessoa através da pele lesionada ou mucosas, causando a infecção. A gente vai passar aí para ver as imagens do Trypanosoma cruzi e do vetor teratoma. Essas duas imagens aí, elas ilustram melhor o que a gente está falando. À esquerda é uma imagem microscópica do Trypanosoma cruzi.
que é o parasita causador de doenças de Chagas. Ele é um protozoário com formato alongado e móvel, que invade as células do hospedeiro. À direita, nós vemos o Triatoma infectans, que é um dos principais vetores da doença de Chagas no Brasil. Esse barbeiro, ele é o responsável por transmitir o parasita às pessoas, conforme expliquei anteriormente. Vou passar adiante para falar sobre o mosquito palha, as características, né, do mosquito palha. Ele também é conhecido como flebotomínio. Esses são pequenos dípteros, ou seja, pequenos mosquitos que recebem nomes populares como mosquito palha, catuquira ou birigui, dependendo da região. Eles são importantes porque são vetores da leishmania, ou seja, o parasita causador da leishmaniose cutânea e visceral. São doenças que afetam tanto a pele quanto os órgãos internos, podendo ser graves. Agora nós vamos para o ciclo da leishmaniose. Aqui, né, gente, a gente tem o ciclo da leishmaniose, que é crucial para entender como a doença é transmitida e como podemos atuar para preveni-la. O mosquito palha, representado aqui pela espécie Lupsomila longipalpis, que é o vetor que transmite o parasita leishmania para os seres humanos e outros animais. Esse ciclo, gente, ele envolve o reservatório, que pode ser animais domésticos ou silvestres infectados, o mosquito palha que pica esses animais e depois transmite o parasita para o ser humano. Agora vamos estar passando adiante para falar das características dos borrachudos. Eles pertencem à família Simulidae, que é um grupo de dípteros aquáticos. Os adultos desses insetos têm um comportamento hematófago, ou seja, eles se alimentam do sangue de mamíferos e aves, os que o torna bastante importante do ponto de vista sanitário. Algumas espécies de borrachudos são conhecidos por serem vetores da oncocercose, que é uma doença parasitária grave em diversas regiões do mundo. É importante a gente destacar que para compreender melhor esses insetos, pensar em estratégia de controle, nós devemos discutir a ecologia larval dos borrachudos, já que suas larvas vivem em correntes de água. Essas informações elas são fundamentais para o manejo e o controle dessas populações. Vamos passar para essas imagens ilustrativas dos borrachudos, né? Essas duas imagens aí, a gente vai ilustrar o que a gente está falando. À esquerda, nós temos uma representação do símilio, que é um gênero mais comum dos borrachudos. Essa figura científica, ela mostra detalhes morfológicos importantes para a identificação desse inseto, que pertence à subordem Nematocera, dentro da ordem Diptera. À direita, nós temos uma imagem do parasita Onchocerca volvulus, que é transmitido pelos borrachudos. Esse parasita aí, ele é responsável pela oncocercose, que também é conhecida como cegueira dos rios. É uma doença que pode causar sérios problemas de saúde, incluindo a cegueira, e é especialmente em regiões da África e da América Central. Agora eu vou estar passando para a Kelly, né? Está dando continuidade na apresentação. Boa noite a todos. Agora que entendemos quem são os vilões, né, os vetores e as doenças que eles transmitem, vamos falar sobre a parte mais importante, como nos defendermos e controlar esses parasitas. Vigilância e controle vetorial. Então, assim, enfrentar os vetores é um trabalho que exige estratégia. Não é só sair usando inseticida. Falamos em vigilância e controle vetorial. Isso significa vigilância, ficar de olho, saber onde os vetores estão, se a doença está aumentando e quais são os locais de risco. É como monitorar o inimigo. Controle, agir, usar as ferramentas certas na hora certa. A chave que é a gestão integrada IVM, pense em integrada. Como usar todos os tipos de armas ao mesmo tempo para resolver o problema e não apenas
Vamos lá. Isso inclui usar o controle químico, que é inseticidas, né? Somente quando necessário. O Brasil, inclusive, tem diretrizes recentes de 2025 para arboviroses como dengue, que usam essa gestão integrada. Agora eu vou falar da prevenção individual e comunitária. O que pode fazer? A luta contra os vetores começa na nossa casa e no nosso bairro. O cartaz separa a prevenção em dois níveis. Prevenção individual, que são as ações que podemos fazer para nos proteger, né? Melhorias do saneamento básico, isso é um direito, mas quando o esgoto é tratado, os ambientes de proliferação de muitos vetores, como o mosquito palha, que se desenvolve em locais ricos em matéria orgânica, diminuem. Vedação de habitação. Isso significa tampar buracos e as frestas, onde o barbeiro vê toda a doença de Chagas, pode se esconder, protegendo nossas casas. Uso de telas e repelentes, barreiras fiscais e químicas para evitar a picada do mosquito palha ou borrachudo. Manejo de resíduos. Não deixar o lixo acumulado que serve de abrigo e local de reprodução para muitos vetores e pragas. Aqui entra o nosso trabalho, né? A educação em saúde. A melhor arma contra as doenças é a informação. Temos que fazer campanhas locais e garantir a participação comunitária. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é nossa referência na escola, fala exatamente sobre isso, desenvolver a cidadania e a resolução de problemas de saúde pública. Atividade prática, que é colocar a mão na massa. Esses slides mostram uma atividade prática para fixar o aprendizado, identificar habitats de vetores locais e montar um mapa de risco. O que é? É uma oficina prática, onde você, em grupo, iria mapear a escola e o bairro, identificando os lugares onde o barbeiro, o mosquito palha ou o borrachudo poderiam se esconder, ou se reproduzir. Por exemplo, acúmulo de lixo, água parada, galinheiros velhos. O mapa de risco, esse mapa aqui é um mapa de risco, é o resultado visual desse trabalho. É uma planta que usa cores e tamanhos de círculos para mostrar onde estão os maiores riscos sanitários. Isso liga diretamente à teoria com a resolução de problemas da vida. Avaliação. A proposta é que vocês, depois de mapear, criem um folder educativo ou um vídeo curto para a comunidade, mostrando como prevenir. Isso avalia a compreensão, aplicação, prática e comunicação de vocês. E para fechar aí a nossa apresentação, os vetores e as doenças que eles carregam são um desafio complexo. Não é só um problema biológico, é também ambiental. O saneamento, lixo e social, falta de informação, casas precárias. A única forma de ter prevenção eficaz é através de ações integradas e, principalmente, muita educação. Nós, como futuros professores e cidadãos, somos a chave para promover a vigilância local e a produção de conhecimento. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Será que deu certo?